No nosso programa passado, nós falamos dos estados de transe. Do transe ou passagem de um estado de vigília, onde estamos acordados e conscientes, percebendo o mundo e a realidade física que nos cerca, para um estado de inconsciência ou de sono, ou então para um estado de supraconsciência ou um estado de acordado total. Em todos os estados de transe que podemos ser levados, existe sempre a polaridade e o domínio de todos os estados de transe, dentro de seus aspectos polares, pode levar ao que é conhecido como consciência integral. E por isso, o assunto de nosso programa de hoje é consciência integral. Na vigília, nós podemos estar atentos, com a mente concentrada, aguçada, observando detalhes de uma realidade próxima e ampliando nossos conhecimentos dessa realidade próxima. Ou então, distraídos, observando outras realidades distantes em um processo de abstração, que é uma primeira chave que abre a porta da clarividência e o entendimento de realidades diferentes, de outras situações, de nossa dimensão ou então de outras dimensões. No transe para o sono, natural ou induzido pela hipnose, podemos entrar em estado de inconsciência parcial, em um estado passivo que podemos ser subjugados, dominados por ordens internas, no processo de autossugestão, ou por ordens externas, através de um hipnotizador ou por uma entidade qualquer. Ou ainda, no transe para o sono, podemos ficar ativos, abrir sentidos suprassensíveis e percebermos outras realidades e dimensões, ter experiências clarividentes ligadas ao passado, ao presente e ao futuro, dimensões e realidades. No transe para a supraconsciência, podemos entrar num estado de inconsciência total, onde simplesmente apagamos de forma total, global, todos os nossos 5 sentidos, e eles não funcionam mais. É um transe equivalente ao da morte, com inconsciência total, para entrada logo a seguir, imediatamente, em estado de consciência total. Entrada consciente em um estado de sono profundo, onde as trevas se fazem luz, o irreal se torna real, a dúvida vira verdade, onde ouvimos a voz do silêncio, todo o seu clamor, e onde o nada se faz tudo. Ou na polaridade em transe acordado, onde a mente de vigília não apaga, que é um outro processo. Simplesmente ela pula, simplesmente ela salta de modo espontâneo para outras dimensões e realidades de percepção. Salta para a realidade da mente abstrata, onde entendemos tudo e sabemos de tudo, sem necessidade da lógica, de pensar, de raciocinar, de estudar, entrando em um estado de sabedoria suprema. E no transe, podemos também saltar mais alto, dar um pulo maior, para dimensões acima do mental abstrato, para as dimensões da intuição, onde além do conhecimento superior, percebemos a realidade no mundo espiritual, antes mesmo que se torne real em nosso mundo físico. Entramos numa dimensão da verdade, onde tudo o que vemos acontece fisicamente muito depois no tempo real, no mundo real. E podemos saltar mais alto, muito mais alto ainda, acima da intuição. Saltar para um estado de percepção crística ou percepção total, que o ocultismo chama de estado de Atman, onde nos tornamos unos com o universo e com a criação, como um todo, percebendo tudo, sentindo tudo e sendo tudo ao mesmo tempo. Nossa consciência vibra em tudo e também vibra em nós. A consciência integral é a consciência crística e somente é atingida de uma forma gradativa
e à medida que nós ampliamos a nossa continuidade de consciência. Estamos dentro de nós, comandando nossa evolução, pensamentos e sentimentos em todos os estados de ser, e principalmente acompanhando os transes, os pulos, as mudanças de consciência. Acompanhando no estado de vigília, quando estamos acordados e usando os 5 sentidos e a mente para captarmos o mundo. No estado de sono, através dos sonhos e das vivências no mundo astral ou no mundo dos sonhos, começando com a lembrança dos sonhos, recordação de viagens e vivências astrais, contatos com encarnados, desencarnados e com entidades típicas do mundo astral, sonhos lúcidos ou iguais à realidade, até ao domínio total, saber que está sonhando e conduzir o próprio sonho no astral. E tudo isto leva a um domínio de nossa própria alma, usando a emoção que provoca os sonhos. E no estado de sono profundo, também através de um primeiro passo, que é ter percepção deste estado, para o passo seguinte, que é o de tentativas para entrar com consciência no estado de sono profundo, usando a vontade, que é a força que permite chegar à consciência no estado de sono profundo, pois é nesse estado que recebemos o impulso da vontade. E vontade é Atman, é o impulso crístico que toda noite todos nós recebemos no estado de sono profundo, para nos impulsionar para a vida de mais um dia. A consciência integral é a consciência de mestres, de santos, de adeptos, de seres perfeitos. É o padrão de consciência que todos nós deveremos atingir algum dia na roda de samsara ou na roda de nascimentos e de mortes. Querido e querido ouvinte, o que será esta consciência integral? Como será que esta consciência se manifesta? O que esta consciência poderá nos mostrar? Como será possível conseguir os transes para uma mente superior, para a intuição, para o estado de Atman? Será que a meditação permite isso? Como saber se uma visão que passamos, que confrontamos, se ela é real, se ela é irreal, se é de nossa origem, se ela é psíquica ou se ela está sendo impressa por algo superior, por uma força espiritual? Se uma visão é astral, será que nós podemos distinguir de uma outra astral superior ou algo espiritual mais superior ainda? Ou que são transes? Como são os transes simbólicos? Como são mostrados esses símbolos? Como são estas aparências? Todos esses simbolismos? O que são as famosas portas de Binah, as 50 portas da sabedoria? Qual é o papel da mente, da emoção, da vontade, do nosso triângulo evolutivo na busca de uma consciência integral? Quais são as 3 forças crísticas? Como é o triângulo evolutivo de um adepto, de um mestre, de um ser perfeito? Quem tem essa consciência integral? Será que alguém tem? Como é possível ter continuidade de consciência, estar sempre acordado mesmo quando dormindo, na vigília, no sono profundo? Porque o estado de sono profundo é o estado de maior consciência que nós possuímos. O que fazer? Onde fazer? Como fazer para adquirir consciência integral? É isso aí. Veja quanta coisa você pode ouvir, entender e passar a conhecer no nosso programa de hoje, Ocultismo Sem Mistérios. São 13h12 na cidade de São Paulo e temos ouvinte na linha? Temos, Marco? Alô? Pronto? Caiu? Bom, vamos aproveitar esta pequena interrupção que caiu a linha para falarmos novamente de um grande livro, de um grande amigo nosso, que também é instrutor da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é o Vladimir Ballesteros. Ele lançou um livro simplesmente fantástico, que está tendo muito sucesso. É um livro que em apenas 4 horas você lê, mas nestas 4 horas você adquire muita sabedoria e adquire também um potencial para entender, para enfrentar
uma introdução ao maior enigma do ser humano, que é o enigma A Vida na Morte. A editora é Axis Mundi, está disponível em todas as livrarias do Brasil e em São Paulo em toda a rede siciliana. A Vida na Morte vale a pena. Busque ler que você sentirá verdadeira sabedoria. 13 horas e 13 minutos em São Paulo e já temos a ligação restabelecida. Alô? Não, Quem fala? é Petronília Aires Barbosa. Como é que é seu nome? Você pode repetir? Petronília. Petrolínia? Aires Barbosa. Sim. Você fala de onde, São Petrolínia? Bernardo do Campo. São Bernardo? É. Então- Eu tô tão contente que eu já tentei tanto. E eu não é? consegui. E hoje eu consegui, a linha caiu, eu tornei a conseguir de novo. Ai, que bom. Então tá bom. Maravilha. Então, e qual é a dúvida que você tem sobre o tema de hoje, sobre essa consciência superior, sobre esses estados de transe que nos levam a ter vivências fantásticas, vivências maravilhosas? Então, professor, eu estou num grupo já há quase 2 anos que eu estou estudando assim, um livro que é Padrão Rumi. Não sei se o senhor conhece. Como é que chama? Padrão Rumi. Ah, E tem aí na Pompeia, né, um espaço Sim. já. Um grupo assim que chama Padrão Rumi, eles têm um espaço aí na Pompeia, e tem Sim. em Mairice, em Minas, né? Mas só que eu não consigo entender assim muito, eu já li bastante livros e tudo, então eu sonho muito, mas eu não seguro, quando eu acordo eu não consigo assim lembrar direito. sim. Assim, eu tenho bastante dúvidas e, sei lá, nos tempos assim eu vivo numa insegurança, sabe, assim, eu não consigo me concentrar direito. Perfeito. Então eu falei, eu vou ligar e já tentei para falar com o senhor sobre aquelas egrégora, né? Sim. E eu já tentei ligar para me ver, e já tive também em um lugar assim, mas eu não sei, eu faço bastante coisa e não estou conseguindo. Perfeito, então. Então você ouve a resposta pelo rádio, assim dá chance ao outro ouvinte? Tá, ok. Muito Tá, obrigada, professor. Obrigado você, muito Petrolina. bom ouvir o seu programa, tá? Ok, obrigado. Tudo. Bom, como a Petrolina ela colocou, ela não lembra dos sonhos, e a maioria das pessoas também não lembra dos sonhos. Nós vivemos cerca de 1/3 da vida dormindo, onde nós passamos por cerca de 4 a 5 experiências com sonhos, porque todos nós sonhamos de 4 a 5 vezes, em média, toda a noite. E 50% dos sonhos acontecem na metade do período do final da noite, não é? Ou seja, a partir da metade do período de sono, a maioria dos sonos acontecem. E se condensam mais quando a gente está próximo do momento de acordar. Todos nós sonhamos. O fato de nós não lembrarmos do sonho é porque nós temos o órgão que nos dá consciência dos sonhos. Este órgão ele é conhecido como chakra esplênico, que é uma porta de passagem para outras realidades. Nós temos 7 portas de passagem, que nada mais são do que 7 sentidos superiores. São 7 sentidos vitais, que a gente permite, estando vivos, permite, estando num processo de vida, entrar através destas 7 portas, dos 7 orifícios do conhecimento, a 7 outras realidades superiores. E esta porta, chamada de esplênica, que é uma região que fica do nosso lado esquerdo, mais ou menos na altura do nosso umbigo e bem do lado esquerdo do nosso corpo, nós temos um centro de consciência, que é um chakra chamado esplênico, que ele está ligado a todo o processo vital e que permite, com o seu desenvolver, com o seu ascender, com a sua iluminação, a entrada consciente no mundo dos sonhos. Então, quem sonha e lembra constantemente dos sonhos é porque tem este centro de consciência desperto, acordado e funcionando como se deve. E quem não se lembra dos sonhos é porque não tem este centro funcionando. Mas ele pode ser desenvolvido, ele pode ser ativado simplesmente através de um exercício, que é o exercício de lembrança dos sonhos. Eu sempre digo aqui na rádio, em nosso programa, que nós enviamos uma técnica para lembrar dos sonhos. É só mandar uma carta, colocar um selo de segundo porte, que nós remetemos as 3 folhas, ou 3 páginas, melhor dizendo, desta técnica, que facilita, dá todas as condições, como a gente deve dormir, dá todas as condições de como a gente deve se posicionar para ter o sonho que a gente quer ter, para sonhar com o namorado que a gente tem, para sonhar com a felicidade que a gente busca, não é?
e também para lembrar dos sonhos. Porque nós vivemos 1/3 de nossa vida dormindo, né? E 1/3 de nossa vida em inconsciência. Então imagine você, ouvinte, se você lembrasse desses sonhos, não é? Como a sua vida seria diferente. Você teria 8 horas a mais de sua vida, 1/3 a mais de sua vida, com experiências fantásticas, deliciosas, porque você pode conduzir os seus sonhos. Então sonhar, nós sempre falamos que é realizar o futuro. Sonhar é despertar capacidades de premonição. Sonhar é fazer as coisas acontecer. Sonhar é equilibrar a alma. Sonhar é equilibrar o psicomental e também desenvolver capacidades superiores, ligadas a contatos, por exemplo, com desencarnados, a ter vivências com astral, a ter vivências com seres típicos deste vastíssimo mundo chamado astral, e depois, numa outra fase, entrar com consciência no outro mundo vastíssimo chamado de mundo mental. Então, sonhar nada mais é do que equilibrar a nossa alma, sonhar nada mais é do que entrar em contato com a nossa própria morada. Porque quando nós morremos, nós vamos para o astral, e astral é o mundo dos sonhos. Então, Petrolínia, o que você tem que fazer é tentar se lembrar dos sonhos. Todos conseguem, é só seguir a técnica, mandar a carta que nós remetemos e praticar. E veja, se você começar a lembrar dos sonhos, você vai entrar num processo de autoconhecimento. Você vai começar a se conhecer, porque existem sonhos que nós produzimos em função do nosso estado de alma, em função de nossas preocupações, dos nossos vícios, dos nossos anseios, dos nossos dons, enfim, toda a nossa situação de alma, positiva e negativa, gera sonhos. Então existem sonhos de nossa realidade, sonhos que não são de nossa realidade, que são de experiências do astral, as viagens astrais, contatos com desencarnados, enfim, tudo isso vai desenvolver a sua alma. E como a sede da nossa evolução está na alma, você vai aprender que a insegurança que você tem, que você me falou, não é? Você vai aprender a ter segurança. Porque quando nós conhecemos a nossa alma, nós dominamos a nossa alma. Quando nós não conhecemos a nossa alma, quando nós não sonhamos e não sabemos as nossas qualidades e defeitos, o que reveste todo o nosso ser, toda a nossa alma, então isto gera insegurança. Quem tem uma alma conhecida tem segurança. Esse é o caminho. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço e não esqueça de mandar a carta. E se você quiser do egrégora, pede a do egrégora também e põe mais uma carta, um selinho, não é? Numa segunda carta. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. 13 horas e 21 minutinhos. Você está ouvindo Ocultismo Sem Mistérios, aqui na Rádio Mundial de São Paulo, a rádio que tem o compromisso com a verdade, em 1150 AM. Mas o Marco já recebeu mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É Eliana, de Santana. De Santana? Então, Eliana, qual é a tua dúvida? É um prazer falar com o senhor, professor. Igualmente. Alô? Igualmente, o prazer. Então, eu tenho algumas dúvidas. Ultimamente eu ando tendo, eu não sei diferenciar sonho ou viagem astral. Eu não sinto aquilo que você volta para sua cama, o seu lugar onde você estava. Mas só que eu passo o dia sem conseguir nem trabalhar, assim, só pensando naqueles sonhos. E são muito fortes, né? Marcante. No lugar que eu estive, aquela luz amarela. Num dos últimos que eu tive, uma pessoa amiga me deu um beijo na testa e espalhou uma luz amarela. E eu fiquei com aquela luz, assim, eu não conseguia nem trabalhar no outro dia. Então, um sentimento muito bom. Então, ok. Eu explico para você. Você ouve pelo rádio, Eliana? Sim, muito obrigada. Obrigado a você. Bom, na realidade não existe diferença entre sonho e viagem astral, porque todo sonho é uma viagem astral. Porque quando nós sonhamos, quando nós entramos no mundo dos sonhos, automaticamente nós fazemos uma viagem. Então, todo sonho, ele está ligado a uma viagem astral. Só que existe uma entrada no mundo dos sonhos, não é? Dentro de nossa realidade. Então, a gente faz uma viagem astral sem olhar o mundo astral, sem perceber o próprio mundo astral. E nós ficamos envoltos dentro do nosso aura astral e passamos apenas por experiências de nossa realidade, por exemplo.
Mas nós às vezes fazemos uma viagem longa para o mundo astral, até, vamos dizer, até o outro lado do nosso globo, até o Japão, por exemplo, que nós estamos aqui em São Paulo, não é? Então, nós podemos ir até lá, mas não termos consciência do mundo astral. Embora a gente tenha feito uma viagem enorme, distante, mas nós estamos preocupados, por exemplo, com algo de fora o íntimo, com uma preocupação interior. Então, toda a nossa consciência fica dentro do ovo áurico, nessa viagem astral, dentro da nossa própria realidade. Então, a gente faz uma viagem enorme, faz uma viagem astral, e o sonho fica sendo aquele sonho do emprego, o sonho com o marido, o sonho com o filho, da realidade, vamos dizer, do dia a dia. Porque aquilo está perturbando. E toda vez que nós temos algo que nos perturba, este algo, ele se manifesta através de sonhos para equilibrar a nossa alma. Porque se isso não acontecesse, todos nós ficaríamos doentes, loucos, paranoicos, não é? Então nós temos um processo de equilíbrio de nossa alma, e os sonhos estão dentro deste processo. Mas uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que é medrosa, quando ela sai do seu corpo físico numa viagem astral, o nosso corpo astral fica ligado ao corpo vital e ao corpo físico através de um cordão. É um cordão prateado que se estende, não é? Ele é extensível. E não existem limites conhecidos até onde ele não possa atingir. E quando nós temos que voltar rapidamente por causa de um barulho, ou porque a nossa consciência nos chama de algo que acontece próximo ao nosso corpo dormindo, esse cordão que está bem estendido, ele se recolhe imediatamente e nós voltamos tendo aquela sensação de queda. O fato de você, Eliana, não ter tido ou não ter sentido esta sensação de queda, não quer dizer que você não faça a viagem astral e não quer dizer também que você não tenha esse tipo de experiência. Então, o importante é que você entenda que toda a ida ao mundo astral, toda a ida ao mundo dos sonhos é uma viagem astral. Porque o mundo astral está numa quarta dimensão, que é a dimensão astral. E nós só vamos para o astral, não é? Através deste processo de sonho. Então, tudo funciona assim. A viagem astral, ela leva ao mundo dos sonhos, e aquele caso que você fala, não é? Sobre aquela luz amarela, no mundo astral, todos os corpos, todos os materiais emitem luz. Porque o mundo astral, ele é produzido, ele é criado por uma energia, por um tátiva, que chama Tejas. E Tejas nada mais é do que a essência da luz. Então, todos os corpos emitem luz. Quando nós vemos um desencarnado, mesmo no escuro, você que já viu vamos dizer, um espectro, um fantasma, você vê que ele tem luz, não é? Ele emite luz, porque ele vem do astral para o físico. Então, todo o corpo astral emana uma luz própria, que é uma luz amarelada, não é? Ou até avermelhada, depende da dimensão do astral que nós estamos. Pode ser uma luz mais intensa, quanto mais elevado, a região mais elevada do astral nós estivermos. E uma luz mais amarela escura, mais laranja, mais avermelhada, quanto mais baixo do astral nós nos encontramos. Mas todo o corpo astral emite luz. E o fato de você ter recebido um beijo na testa e ter sentido toda aquela luz nesta experiência, revela para você, Eliana, que realmente você passou por uma viagem astral real, por uma vivência astral real. Você teve contato com o ser astral. Tanto é que isto ficou impressionado em sua alma, no seu astral, e você ficou durante o dia todo sentindo aquela luz, não é? Provocada pelo beijo. Funciona assim. O importante é não ter medo, o importante é entender tudo como uma realidade, como coisa que faz parte da natureza humana. E temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Lourdes, professor. Você fala de onde, Lourdes? Você fala de onde? Roca. Ah, é? Mas você fala de onde? É São Paulo. São Paulo aqui. Centro. Então, e qual é a sua dúvida? Olha, eu queria fazer uma pergunta. Eu perdi meu marido faz 5 meses. Sim. E logo depois que ele faleceu, eu sonhei com ele, assim, no caixão, ele todo coberto de flores e conversando comigo. Inclusive, eu cobrava dele, porque nós fomos muito felizes, a gente dava muito bem. Mas depois que ele faleceu, eu tive muito problema com a família dele. Então, eu cobrava dele durante o sonho, né? Ele falando no caixão, normalmente, como se estivesse vivo. E depois desse sonho, eu nunca mais pude pensar nele sem me sentir mal. É só lembrar dele, a lembrança dele me faz mal, me dá
tontura, me dá enjoo. Eu passo mal, mas muito mal mesmo. Eu queria saber por quê. Depois desse sonho, aí eu nunca mais sonhei com ele também. Perfeito. Então vamos explicar para você. Você ouve pelo rádio? Sim. Tá, muito obrigado, hein, Lourdes? Obrigada. Ok. Bom, isso que passou com você é muito normal, viu, Lourdes? Porque apenas há 5 meses o seu marido morreu. E você, então, sonhou que ele estava no caixão, coberto de flores, não é? E conversando com você como se ele estivesse vivo naquele caixão. Isso é muito comum, a maioria das pessoas tem esse tipo de sonho. Pelo seguinte, porque naquele momento da despedida, naquele momento que nós estamos aguardando o desfechar, aquele momento que nós vamos fechar o caixão, e que a gente tem certeza que nunca mais vai ver aquela pessoa amada, aquele ser que nós vivemos junto, seja ele qual for. Então, aquela imagem a gente quer aproveitar o máximo possível, a gente como que até torce para que aquele momento se congele e faz força até, às vezes a gente até sente que a pessoa se mexe, que ela está voltando à vida, é uma última esperança, pois todos nós temos, não é? A gente sabe que Cristo ressuscitou quantas pessoas, e esta, vamos dizer, pontinha de esperança todos nós temos. Então, quando nós olhamos nos últimos instantes, alguém que está indo, vamos dizer, que vai ser enterrada, aquela imagem fica marcante, aquela imagem fica em nossa alma e imprime todo o nosso psiquismo interior. E isto faz com que, periodicamente, tudo isso volte à tona, porque foi uma impressão muito forte e marcante, através de um sonho. E neste sonho, o que estiver envolvido com aquela pessoa que morreu vai estar associado ao que acontece no sonho. É o caso, por exemplo, dos problemas que você teve com a família dele, não é? E ele é o contato com a família e ele é o motivo do seu sonho. Então, automaticamente, ele vai estar envolvido, não é? Nesse processo. Por isso que ele se envolveu e você passou por essa experiência. Isso é natural, não é? É uma impressão forte que você teve. Agora, o fato de você sentir mal, não é? É porque tudo isso traz a lembrança daquele estado de ser que você passou quando ele morreu. É lógico que você não estava dando risada, é lógico que você não estava feliz. Você estava triste, amargurada, preocupada com o que ia acontecer no futuro e todos esses sentimentos que causam um mal-estar tremendo. E quando você passa por uma experiência que se repete, que é esta provocada pela imagem da morte no sonho, ela vai te causar automaticamente os mesmos sintomas que você tinha. Funciona assim. Então o que você deve fazer, simplesmente, é rezar para ele. Seja qual for a tua religião, se você puder, reze com as suas palavras. Procure lembrar das qualidades que seu marido tinha. A gente nunca deve lembrar dos erros e das falhas, dos defeitos, dos vícios de quem morreu. Pelo contrário, lembrar só de qualidades, de virtudes, de coisas positivas. E, através disso, mentalizar para que ele vá, para que ele seja encaminhado, não é, pelos seres do astral, para o local correspondente ao estado de consciência que ele tem. Só isso. Então, se você fizer isso, se você sentir amor pelo seu marido, se você não sentir medo, não é? E procurar sempre as qualidades dele e valorizar o que ele tinha de bom, você pode sonhar com ele em qualquer situação, inclusive dentro do caixão, onde ele vai te contar piada, você vai morrer de dar risada e não vai passar por nada disso. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. São 13 horas e 44 minutinhos e temos mais um ouvinte no ar. Alô? Alô? Quem fala? Gostaria muito. O meu nome é Maria Eliés de Melo e eu tenho tido muitos sonhos e, inclusive, eu sonho muito com gato. Essa noite eu sonhei que eu tirava uma pulga do gato, só que não era uma pulga, era um sanguessuga. Sim. Né? E você tem gato? Hã? Você tem gato? Não crio gato. Cria? Esse gato era da minha irmã. Eu então. pegava ele, punha no colo, tirava aquela pulga, a pulga se transformava quase num rato, né? Aí eu colocava cândida nele, daqui a pouco ele era escuro, era como se fosse um sanguessuga, e ele estava com uma barriga cheia de sangue. Sim. E é um sonho muito engraçado, sonho muito cortando cabelo, e sempre quando eu sonho, acontece problema de nervoso. Eu sou espírita, faço catecismo e tudo, mas tem muitas coisas que me deixam preocupada, inclusive eu fiquei preocupada com esse sonho de ontem para hoje. Isso que você não deve fazer. Não. Você ouve pelo rádio? Hã? Você ouve a resposta pelo rádio? Hoje, eu estou assistindo hoje pela primeira vez. O meu marido sempre ouve, né? Mas hoje ele resolveu colocar nesse rádio aqui alto para me ouvir. Tá bom, então. E ele gosta muito. Mas tá.
Obrigado, então, Maria Inês. Obrigado você. Tá. Bom, sonhar com gato não tem problema nenhum. Porque muita gente pensa que gato é azar, não é isso? Que sonhar com gato, a pessoa morre, que gato preto dá 7 anos de azar, que vai morrer alguém da família, isso tudo é bobagem. Existem sonhos simbólicos, mas o simbolismo de cada sonho é o simbolismo da realidade de cada um. Nós não podemos dizer que borboleta é uma coisa para todo mundo, que gato é uma coisa para todo mundo. Existe muita coisa relacionada ao gato por causa do processo dos egípcios, por causa da fase dos faraós. Não é? A gente sabe que o gato era um animal sagrado, que o gato era embalsamado como era o próprio faraó. Então existem milhares e milhares de gatos, né? Existiram milhares e milhares de gatos embalsamados. Só em Baobasté existiam mais de 10 mil gatos, para ter uma ideia. Então o gato era um animal sagrado, porque o seu olho lembra uma meia-lua. E a lua é o símbolo de Ísis, que é a esposa de Osíris, né? Nós temos Osíris e Ísis. Osíris é o sol, Ísis é a lua. Então, o gato, ele representa a própria Ísis. Então, ele era considerado um animal sagrado porque ele representava a própria deusa dos egípcios. E quem matava um gato, quem judiava de um gato, quem acidentalmente pisava num gatinho pequenininho, né? Um pequeno gato quando nascia, ele era açoitado, ele era judiado, ele era preso, e dependendo do gato, se era um gato, vamos chamar de madame da época, não é? Ou da mulher do faraó, ou de alguém importante, esta pessoa tinha até a orelha cortada, a ponta do nariz cortado, e se ela reclamasse, ainda cortava a ponta da língua. Então veja, o gato ele estava ligado naquela época a todo um processo de castigo, não é? Porque era a crença da época, era como era na época. Então o gato era respeitado. Daí, ao longo do tempo, isso virou superstição, que o gato então, ele dá azar. Ele dava azar na época do faraó, coitado daquele que mexesse com o gato, que ele entrava bem. Não é? Então ele sofria as consequências de mexer com algo sagrado, porque o gato era sagrado. Então, o gato ele tem este significado. Nós devemos respeitar todos os animais. O gato é um animal de Deus, ele é preguiçoso, não é? É um defeito que ele tem, mas ele tem toda uma graça, ele tem toda uma simpatia, ele tem toda uma finalidade evolutiva, que nós temos que entrar em consciência com esta finalidade. Não é? Então nós temos que amar os animais. E o gato não tem que causar medo nenhum. Você que tem medo de gato, você que passa um gato preto, sai correndo atrás para matá-lo, não é? Você que usa gato em rituais, com sacrifício, esqueça, isso é perda de vida, isso é atividade diabólica. O gato é criatura de Deus, não é criatura do diabo, coisa nenhuma. Não é? O que torna uma criatura do Deus e do diabo é exatamente quem pensa estas coisas. Então, é uma questão de posicionamento mental. Então, não se preocupe com o gato. O fato de você ter sonhado com este gato nada mais é do que impressões que você tem. Possivelmente, você fez isso fisicamente, esta impressão ela ligou-se a algo, alguma outra impressão que você tinha, e quando esta impressão que ela esteve ligada, imagina você tirando uma pulguinha de um gato, não é? E você tinha um sentimento qualquer naquele momento, pensando em alguma coisa, sentindo alguma coisa, talvez até pensando no seu marido, não é? Aí o que acontece? Numa outra situação que você repete aquele sentimento, volta aquela imagem que ficou associada. Aí você sonha com o gato. Nada mais é do que isso. Não vai atrás de simbolismos, não vai atrás de superstição, porque tudo isso é perda de tempo, tudo isto é atraso de vida. Um grande abraço a você e muito obrigado pela sua participação. São 13 horas e 50 minutinhos. Temos ouvinte na linha? Então vamos falar rapidamente, não é? Porque estamos chegando ao final do programa. Alô? Alô? Quer falar? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Mirta. Mirta? Eu estou falando de Perdizes. Sim. E um dia desses eu tive um sonho muito estranho. E até hoje eu estou curiosa. Assim, eu estava dentro de um subterrâneo muito escuro, muito estranho. Aí, de repente, eu fiquei em pé, pus as mãos para cima, falei, tudo que é meu vai voltar para as minhas mãos. E deu, assim, uma tempestade e apareceram 2 leões, assim, um à esquerda e um à direita. E esses leões foram andando atrás de mim para me mostrar um caminho, assim, era tipo um labirinto.
Só que eu fiquei tão cansada no outro dia e até hoje eu estou achando muito estranho, porque eu não consegui entender. Bom, você só vai entender se você trouxer à lembrança este sonho, não é, Mirta? Então, o que você deve fazer? Dormir, você tem que ter coragem, né? Você tem que dormir lembrando, ou seja, você tem que procurar o máximo de detalhes antes de dormir, e dormir com a certeza que você vai continuar esse processo. Então, é muito comum também, quem faz isso, ele ter uma continuidade do sonho. Existem pessoas que elas sonham até um ponto, acordam, tem um dia normal, dormem e continuam a sonhar daquele ponto, não é isso? Ou acorda no meio da noite e depois tem a continuidade daquele sonho. Então, se for um sonho ligado a uma experiência do astral, facilmente você pode voltar para aquela experiência. E o fato de você levantar as mãos e dizer que tudo que é teu vai voltar para você, está ligado também a um problema psíquico. Então você tem que mentalizar e tentar identificar o que te provocou você fazer isso. Talvez uma situação de ciúme, talvez uma situação de perda iminente de algo, de um emprego, ou de alguém que vai perder um emprego, de alguém... Ou está ligado a alguma perda, que cabe a você analisar. Então, se você pensar nesta perda ainda, que com certeza você está passando por esse processo, isto vai favorecer ainda mais, não é? Muito mais a entrada neste sonho e a continuidade. Aí você vai ver que tudo isto, ou é algo que você está realizando, não é? De uma forma fantasiosa e a fantasia vai continuar, ou então é algo de uma realidade astral, porque pode acontecer os dois. Tá bom, Mirta? Okay. O grande obrigado a você, muito obrigado a você, Eu que agradeço. e obrigado pela participação. Obrigada. Bom, infelizmente já são 13 horas e 52 minutinhos, temos que chegar ao final do nosso programa de hoje. O segredo para nós alcançarmos a consciência integral, o conhecimento de tudo, está no autoconhecimento, pois o homem é um microcosmo, e o microcosmo tem tudo que o macrocosmo tem. O segredo do autoconhecimento está no conhecimento da humanidade, pois humanidade é uma unidade, a experiência humana do planetário chamado Terra. Vemos que o todo está no um e que o um está no todo, que a multiplicidade está na unidade e que a unidade está na multiplicidade. E esses dois aspectos abrangem toda a polaridade que existe. E a polaridade nada mais é do que dois extremos de uma só e mesma coisa, dois extremos de Deus. Consciência integral é o conhecimento do universo como multiplicidade, como verso do Uno e do próprio Uno como Deus, como origem de tudo. O autoconhecimento é a chave para a consciência integral. E o autoconhecimento abrange os 3 estados polares que nós temos de consciência. A de vigília, a de sonho ou sonhos e a de sono profundo, ligados a experiências polares de bem e de mal. O mal que nos leva à inconsciência integral das trevas e o bem que nos leva à consciência integral da luz. Assim, querido e querido ouvinte, não encare a consciência integral como uma fantasia, utopia ou algo impossível de ser atingido. Alguém já conseguiu, alguém rompeu as amarras que prendem aos vícios, à ignorância e ao erro. Este alguém é Jehoshua Ben Pandira, o Mestre Jesus, que abriu o caminho e adquiriu consciência integral, e está estendendo seus braços para nos puxar a seu lado junto aos 24 anciões do Apocalipse.